Auditório São Miguel, 23 de maio de 1984, quarta-feira, santo do dia. A entrada inesperada e magnífica da imagem de Nossa Senhora Auxiliadora nessa reunião domina todos os outros fatos anteriormente narrados. Por razões que são de tal maneira de todos conhecidas e sentidas, se exprimiram pela magnífica salva de palmas. Eu creio que é mais longa que jamais se bateu nesse auditório. Durante todo o tempo em que durou o cântico de Salve Regina, as palmas estrugiram. E tenho certeza de que mais houvesse ocasião, mais nós bateríamos palmas a Nossa Senhora Auxiliadora. Há para isso tantas razões que se sobrepõem umas às outras e que nós conhecemos bem também. Nós apenas podemos dizer isto, que foi uma festa de família e que a impressão que se tinha é que a mãe ausente, há muito tempo ausente, entrou na casa. A família não tinha como manifestar suficientemente a sua alegria pelo fato, seu entusiasmo, sua veneração, seu respeito, sua esperança. Mãe, muito tempo ausente, em que sentido da palavra? Nós acabamos de dizer que essa imagem de Nossa Senhora Auxiliadora se encontra em vários lugares, em várias sedes. Foi lembrada há pouco a magnífica imagem de pedra de Nossa Senhora Auxiliadora na entrada de São Bento. Foi lembrada esta imagenzinha aqui, que nos acompanha desde o tempo do Legionário, desde o tempo da Ação Católica. Ela foi a imagem nossa colocada, os que usávamos na sede da Ação Católica de São Paulo, enquanto afiávamos os instrumentos para desferir a defesa da Ação Católica. Não posso me esquecer do salão, se não me engano, do terceiro andar, da rua Quintino Bocaiúva, 176, esquina, se não me engano, da rua Benjamin Constant, onde a Ação Católica, a 2 passos do meu escritório, que era no mesmo prédio, a Ação Católica tinha sua sede. Não posso me esquecer da peanha que ali estava e da imagem que eu mesmo comprei num fabricante de imagens da Rua Rosa e Silva. Ali instalei e que, com minhas próprias mãos, levei depois para a sede do Legionário, quando tivemos que entregar a Ação Católica ao adversário, para que a rainha, saída do seu trono, lutasse dentro da trincheira. Lembro-me, e com quanta emoção, de que essa imagem foi levada depois para a sedezinha, entregue o Legionário, foi levada para a sedezinha da Rua Martim Francisco, 669, exclusivamente sem andar térreo, onde tínhamos no fundo, no espaço ocupado por uma parte da sala do fundo, uma capelazinha, um oratóriozinho, e ali ela tinha seu altar. E ali nós rezamos a ela de modo ininterrupto, até que a hora da Reconquista recomeçasse. Ligado ao antigo grupo, benemérito grupo da Rua Pará, grupo do Legionário, ligados os jovens do Padre Mariô, que aderiram a nós passamos a ocupar uma sede no 6º andar da Rua Vieira de Carvalho. E nós levamos de lá a imagem para a capela da Rua Vieira de Carvalho, onde foi obtido para servir a ela o altar novo, então novo, que os senhores encontram hoje na capela. Foi na capela da sede do Reino Maria. Foi ali entronizada a imagem, foram rezadas inúmeras missas, distribuídas comunhões, foi um movimento intenso de piedade, até que a Reconquista marcou um outro passo. Deixando 2 confortáveis andares num prédio de apartamento, passamos para um palacete da Rua Pará. Levamos nós mesmos a imagem para a Rua Pará, à noite, num automóvel, rezando durante todo o tempo do percurso, e instalamos a imagem no seu altar, que ela ocupava na Rua Vieira de Carvalho. Levamos o altar também, levamos tudo isso para a Rua Pará e ali instalamos a capela. Na Rua Pará esteve ela até o momento em que passou para a maior das sedes que teve até agora o nosso movimento, e que é a sede da Rua Maranhão. E ali era objeto de nossa contínua veneração. Por que falando da devoção a Nossa Senhora Auxiliadora em gênero? Eu passei de repente pelas várias etapas dos atos de piedade realizados em função ou em presença dessa imagem e de algum modo para a história da TFP, para marcar que o sentido profundo de todas as nossas derrotas era um recuo
da devoção à Nossa Senhora como valor que se exprimia, como verdade que se exprimia por todo o Brasil. Mas que também a nossa reconquista, uma reconquista da devoção à Nossa Senhora. E que nós temos a alegria de poder afirmar que todo o terreno por nós reconquistado no Brasil, passo a passo, e de que os senhores tiveram no jornal falado aqui uma tal demonstração, todo esse terreno reconquistado passo a passo foi reconquistado para ela. Reconquistado para ela, como é dizer pouco, foi reconquistado por ela. Se a todo momento ela não nos tivesse ajudado, se a todo momento não tivéssemos recorrido a ela, se a todo momento não tivéssemos sentido o apoio maternal dela, nós não teríamos feito coisa alguma. E quando a TFP chega aos seus píncaros, e quando ela, por exemplo, comenta e proclama os belos resultados que nessa noite aqui foram proclamados, ela deveria dizer os feitos de Nossa Senhora nas regiões sertanejas do Brasil. Que espécie de feitos? Esses feitos são feitos, sobretudo, e antes de tudo, nas nossas próprias almas. Quer dizer, que haja uma organização como a TFP, com um número, absolutamente falando, reduzido, mas proporcionalmente enorme, de sócios, cooperadores, e agora a nova onda de correspondentes que vem se aproximando, de correspondentes da TFP, com esta mentalidade, com esses costumes, com esse estilo de piedade, em toda a borrasca que existe em torno de nós, isto é bem o lírio que floresce à noite, durante a tempestade, nascido do lodo. Mas quando isto faz o lodo no lírio, não se recorre à metáfora, senão para dizer que está acontecendo algo de inteiramente inverossímil, algo de inteiramente inexplicável, que é o Edelweiss que brotou no arenal do Sarai. Que há, portanto, a Mãe de Misericórdia, a medianeira de todas as preces e de todos os favores, que obteve que nossa prece fosse apresentada ao Divino Filho dela e obteve que fosse atendida. Qual prece? Antes de tudo, a prece pela qual nós pedimos a ela que nos dê a graça de amá-la, de sermos cada vez mais dela, de confiarmos cada vez mais nela, de pedirmos a ela que ela nos una cada vez mais a ela e que ela se una cada vez mais a nós. É a grande e fundamental prece, a devoção à Nossa Senhora. Que Maria nos torne devotos dela. Eu vejo alguém que poderia dizer, mas então fica encaminhado para o segundo plano a devoção suprema, o culto de latria a nosso Senhor Jesus Cristo. Que revolta é esta? O culto de idolia substituindo o culto de latria. Eu fico com vontade de responder, que asneira é essa? Nossa Senhora é o canal necessário para chegar a nosso Senhor Jesus Cristo. É o canal único para chegar a nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós de tal maneira aplaudimos a Nossa Senhora e a veneramos, é ou não é? Porque nós adoramos aquele a quem ela conduz. É o caminho pelo qual ele veio a nós. Foi pelas orações dela que ele se encarnou. Foi nela que ele se encarnou para depois remir o gênero humano. Ela foi a corredentora do gênero humano. E quando ele subiu ao céu, deixando os homens sós, ele deixou a mãe dele para atenuar um pouco a tristeza e o imenso vazio que ele deixava. Tendo tudo isso em vista, se nós nos agarrarmos bem a Nossa Senhora, iremos até ele. Se nós não nos agarrarmos com a Nossa Senhora, com todas as forças de nossa alma, aonde iremos? Para baixo. E nós sabemos bem quem está embaixo. Eu me lembro, a TFP estava num dos seus momentos mais cruéis, na luta do indefesa, mais venida a menos. Eu tinha tido uma pequena esperança de que a editora Mosca Hermanos, de Montevidéu, que era uma editora, não sei se ainda existe, naquele tempo de grande expressão, e que me tinha escrito pedindo licença para traduzir para o espanhol o Indefesa. Eu tinha mandado concordar, a editora Mosca Hermanos me escreveu uma carta dizendo que não se interessava mais pela publicação. Era naturalmente a máfia que tinha chegado até lá. Recebo outra carta de Montevidéu. Abro pensando, que novo de sabor será esse? Era uma carta escrita com a letra tremida de um velho,
que via mal e empunhava mal a caneta. Esse velho era um velho sacerdote jesuíta, que eu não conhecia, que mandava me dizer na sua carta resumidamente o seguinte: por mais que a TPP seja combatida, eu a amo, não era a TPP, eu amo e o prezo muito, e por causa disso eu lhes dou aquilo que eu posso dar, as minhas orações em primeiro lugar, em segundo lugar um conselho: os senhores valem o que valem porque são muito devotos de Nossa Senhora. Sejam cada vez mais devotos e não há bem que não lhes acontecerá. Não diminuam jamais em um grau que seja essa devoção, porque todo mal poderá vir sobre os senhores. Eu dobrei a carta e pensei: esse velho moribundo, ele regou com um pouco de consolo a alma daquele que está em plena luta. Quero crer que a piedosa alma desse verdadeiro filho de Santo Inácio esteja aos pés do seu fundador no céu, gozando da visão beatífica e olhando para Nossa Senhora. E peço a ele que reze por todos nós, para que nós sigamos esse conselho. Mas para isso, meus caros, é capital um ponto: não basta não decair na devoção a Nossa Senhora. Ou se sobe cada dia mais, ou se para, e aquilo que para decai. Não tenhamos medo de exagerar, desde que fiquemos fiéis à doutrina católica em matéria de culto a Nossa Senhora. Não tenhamos medo de exagerar, porque de Maria nunquam satis, dizia São Bernardo. Sobre Nossa Senhora, ou em matéria de Nossa Senhora, jamais há o que bate. Mais e mais. Nossa Senhora Auxiliadora. Por que o título de Auxiliadora? Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos. Nossa Senhora tem como maior glória o ser auxiliadora? Para ela não é glória maior ser mãe de Deus? É claro. Para ela não é glória maior ser corredentora do gênero humano? É claro. Para ela não é glória maior ter sido concebida sem pecado original? É claro. Por que então Nossa Senhora Auxiliadora? Por que tanta insistência em torno desta invocação Nossa Senhora Auxiliadora? Compreende-se. Como ela é mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo e é nossa mãe, ela está permanentemente disposta a nos ajudar em tudo aquilo de que nós precisamos. São Luís Grignon de Montfort tem uma expressão que parece exagerada, mas que está absolutamente dentro da verdade. Ele diz que se houvesse no mundo uma só mãe, reunindo em seu coração todas as formas e graus de ternura que todas as mães do mundo teriam por um filho único, e essa mãe tivesse um só filho para amar, ela o amaria menos do que Nossa Senhora ama todos e cada um dos homens. De maneira que ela é de tal maneira mãe de cada um de nós, e nos quer tanto a cada um de nós, por desvalido que seja, por desencaminhado que seja, por espiritualmente trôpego que seja, por nada que valha. Ela é de tal maneira a mãe de cada um que o homem, se voltando para ela, o primeiro movimento dela é um movimento de amor e de auxílio. Porque ela nos acompanha antes mesmo de nos voltarmos para ela. Ela tem ciência do que acontece com todos os homens, em todos os lugares. Ela nos vê aqui a nós, falando dela. E eu ouso esperar que, pela intercessão dos nossos anjos no céu, ela sorria quando nos vê falarmos dela e vê os ós e os monumentais, etc., estrugirem com aplausos nesta sala. Ela conhece, portanto, nossas necessidades. E é por intercessão dela que nós temos a graça de nos voltar para ela. Ela que pede a Deus que tenhamos essa graça. Deus nos dá graça, nós nos voltamos para ela. Nós nos voltamos, primeira pergunta é: meu filho, o que queres? Eu já vi uma afirmação que a mim me parece verdadeira. Não era num grande teólogo, mas eu tenho a impressão de que era verdadeira. Que se o próprio Judas Iscariote, depois de ter vendido a Nosso Senhor e de estar caminhando para o lugar maldito onde ele se enforcou, ele tivesse tido um momento de devoção para com ela e tivesse rezado a ela,
ele teria recebido um apoio. Se ele tivesse procurado por ela e dito, eu não sou digno nem de chegar próximo de vós, não sou digno de vos olhar, não sou digno de vos dirigir a vós, eu sou Judas, o imundo, mas vós sois minha mãe, tende pena de mim, ela teria recebido com bondade. Teria recebido com bondade o homem, o filho, cujo nome é sinônimo de torpeza mais baixa e mais asquerosa, cujo nome ninguém pronuncia sem nojo, sem extremos de nojo, por assim dizer, sem esgares de nojo. Judas Iscariote, até isso. Mas nós temos dificuldade em ter isso sempre em vista. Por quê? Porque nós não vemos. E na nossa miséria, nós muitas vezes somos daqueles que não creem porque não veem. Nós esquecemos, não duvidamos, mas esquecemos. Nos sentimos tão longe, nos sentimos tão deslocados, que nós dizemos, mas será mesmo? Depois aconteceu-me isso, aconteceu-me aquilo, aconteceu-me aquilo outro. Eu pedi a ela e não fui socorrido. Por que eu vou crer que agora eu vou ser socorrido? Mãe de misericórdia, às vezes, para alguns, para mim, às vezes, mas às vezes não. Nesta próxima aprovação, porque sei que serei socorrido. Ó Mãe de misericórdia. É nessas horas que a gente deve dizer, auxilium Christianorum, ora pro nobis. Mais do que nunca, é nessas horas que nós devemos dizer, auxilium Christianorum. Nas horas em que nós não compreendemos, não temos noção de como será a saída do caso, o que vai acontecer, nós devemos repetir com insistência, auxilium Christianorum, auxilium Christianorum, auxilium Christianorum. Porque todo caso tem saída. Nós, às vezes, não vemos a saída que ela deu ao caso, mas ela está dando ao caso uma saída monumental. E quando eu lembro a história de nossas catástrofes, a história de nossos reerguimentos, a história da nossa dolorida e gloriosa avenida de becos sem saídas, eu me voltando para trás, me pergunto, se ela me desse para escolher esta via dos becos sem saída, ou escolher outra qualquer das vias que eu imaginava, qual eu teria preferido? E eu teria respondido, minha mãe, se vós me derdes força, avenida dos becos sem saída. Avenida do inexplicável, avenida da aparente catástrofe, da derrota, do arrasamento, da vitória que se afirma. Como é bela a avenida dos becos sem saída. Por quê? Porque é a avenida triunfal de Nossa Senhora. Ela abre os becos sem saída. Ela é que transforma esta coisa monstruosa, uma avenida transformada em becos, ela que a avenida esquartejada em becos, ela que faz disso uma avenida. A gente compreende a providência dela como vai. É uma verdadeira maravilha. A esse título, portanto, muito especial, nós devemos repetir sempre auxilium Christianorum. Nós somos tão poucos, tão perseguidos, tão isolados, muitas vezes tão provados interiormente. Há tanta coisa que se passa dentro de nós mesmos, em torno de nós, sentimos tanto adversário que ruge a toda espécie de distâncias. Como é que nós não devemos dizer sempre auxilium Christianorum, auxilium Christianorum? Pois nós somos poucos para que fique claro que a vitória foi dela. Nossa insuficiência proclama a vitória dela, canta a glória dela. Como não podemos ficar entusiasmados com a ideia de que ela nos fez tão poucos para que ela fosse tão largamente glorificada? É evidente, o resultado dessa prece deve estar em nossos lábios a todos os momentos. Auxilium Christianorum, ora pro nobis, auxilium Christianorum, ora pro nobis. Os senhores têm um exemplo disso na Batalha de Lepanto, tão ligada à festa de hoje. Se não me engano, foi no 24 de maio a Batalha de Lepanto. Não tenho certeza. Na festa de Lepanto, na Batalha de Lepanto, deu-se isso. A esquadra católica estava enormemente desproporcionada em relação à esquadra maometana.
já era uma coisa para não compreender. Não seria mais compreensível que Nossa Senhora tivesse reunido uma esquadra potente, magnífica, católica, para esmagar aqueles ímpios seguidores de Mahoma? Por que ela não fez isso? Não, é uma esquadra pequena, talvez quase se pudesse dizer raquítica. Vem a esquadra muçulmana, forma meia-lua e vai apertando os católicos. A batalha começa. Durante a batalha, vários reveses dos católicos. Em certo momento, os católicos pulam para dar um capitânio e começam a atacar. Há alguns êxitos. A esquadra maometana foge. Eles mesmos não compreendem bem por que fugiu. Mas, em anais que foram encontrados dos próprios maometanos, está escrito: a esquadra fugiu porque uma dama terrível apareceu no céu, lhes olhava com um olhar de ameaça tal que eles... Não foi bom que eles fossem tão poucos, não foi bom que eles passassem por tantos riscos, não foi bom que eles lutassem como heróis de um modo mais ou menos inútil, porque os outros eram muito fortes, mas eles não deixaram de confiar em Nossa Senhora. E o resultado disso é que Nossa Senhora apareceu e Nossa Senhora os afugentou. Não há nada mais belo. Encerremos com um dado final. Desviemos nossos olhares de Lepanto e voltemos nossos olhares para os esplendores do Vaticano. Numa sala do Vaticano, um Papa Santo, São Pio V, preside uma reunião de cardeais. Mas o melhor de sua atenção está posto em que ele pensava naquela esquadra que, com uma dificuldade diplomática enorme, ele conseguira unir. O grosso da esquadra, naus espanholas, mas que o Filipão levara demais tempo em mandar. De outro lado, um pouquinho de navios venezianos, da sereníssima República de Veneza, e um miserê de naviozinhos da Santa Sé. Tudo junto, colocado sob o comando de Dom João d'Áustria. Os navios da Santa Sé sob o comando do príncipe Colonna. Tudo isto vai para aquelas regiões e ele pensa. Em certo momento, não se sabe o que acontece. Com o Papa, ele se afasta do lado de sua sala, onde estava havendo a reunião dos cardeais, e se põe junto à janela. E se vê um tercinho que desce em suas mãos. Ele reza o terço inteiro. Volta e diz: uma grande vitória foi ganha por Dom João. A esquadra cristã está vencedora, a guerra está ganha. Dom João combateu. Ele foi um grande guerreiro. Foi um herói. Na sepultura dele no Escorial, que eu tive a alegria de ver, está escrita como epitáfio uma frase que São Pio V disse dele: Fuit homo missus adeo, cuius nomen erat Ioannes. Porque o Evangelho de São João Batista, ele aplicou a Dom João d'Áustria. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Isso está no epitáfio de Dom João d'Áustria. Bem, mas quem foi o homem que obteve que a rainha do céu cortasse as imensidões vazias e viesse a batalha e com olhar ganhasse a batalha? O rosário rezado pelo santo São Pio V, que rezava a Nossa Senhora Auxilium Christianorum. Meus caros, rezemos, portanto, Auxilium Christianorum, Auxilium Christianorum, Auxilium Christianorum, em todas as circunstâncias da nossa vida, e nossa vida acabará tal que na hora de morrer, quando nós estivermos no último alento e ainda dissermos Auxilium Christianorum, daí a pouco o céu se abre para nós. Podemos encerrar a nossa Fatinho. Meu bom Fernando, uma sugestão para o Fatinho. Eu já contei tanto, todos já sabem. Eles dizem que não sabem, mas sabem. Eu posso dizer uma coisa, não é um Fatinho, um ponto de doutrina, não. Eu vou fazer um pouco de ambientes e costumes dessa imagenzinha aqui. As nossas condições financeiras, naquele tempo, não nos permitiam senão comprar uma imagem de um valor comercial muito corrente. E, portanto, não ter senão uma imagem comercial. Essa não é uma obra de arte. É uma imagenzinha de gesso, dessas fabricadas em série
e que se encontra por toda parte, de um tipo religioso chamado sulpiciano, que é bem conhecido e eu não vou descrever aqui. Por que razão eu comprei essa imagem? É porque primeiro porque só tinha dinheiro, eu comprei com o meu próprio dinheiro. É bom que saibam, hein? Essa imagem é minha propriedade particular. Não a dei à ação católica, não a dei à minha querida TFP, não a dei ao meu querido legionário, não a dei a ninguém. E nos registros da TFP é provável que ela esteja inscrita como imagem pertencente a mim. Eu me lembro até que quando comprei a imagem, eu colei na base dela um cartão de visita, na qual eu escrevi com minha letra, propriedade privada de Plínio Corrêa de Oliveira, para que, se alguém jamais me contestasse a imagem, eu pudesse dizer, olha aqui, a tinta está velha até, desde esse tempo a imagem é minha. Vou dizer mais, vocês vão ficar pasmos com o preço que eu paguei pela imagem. Não se paga, acho que hoje não se compra nada por isso, mas nada. 25 cruzeiros, lembro-me até hoje. Não há nada por 25 cruzeiros, o cruzeiro é um ente de razão, acho que desapareceu. Ponho, por que razão, por que motivo eu julguei fazer um achado encontrando essa imagem? E por que eu comprei depois de uma pequena vacilação? Se me lembrarem, eu explico o porquê da pequena vacilação. Eu achei a imagem de uma expressão de fisionomia, de uma serenidade interior, toda ela decorrente da temperança. A temperança é aquela virtude cardial pela qual se dá a cada, se tem por cada coisa o grau de apego ou o grau de repúdio que é proporcional ter para com aquela coisa. De maneira que se é inteiramente adequado e proporcional a todas as circunstâncias, a todas as situações. E nunca se quer nada exageradamente, nunca se quer nada, nunca se quer algo menos do que merece. Nunca se detesta algo exageradamente, nunca se detesta algo menos do que merece. A inteira execração para com as coisas inteiramente execráveis faz parte da virtude da temperança. Esta disposição de alma me pareceu reluzir muito nessa imagem. Discretamente, ela é tão calma, ela é tão senhora de si, ela está de tal maneira pronta a tomar atitude diante de qualquer coisa, de modo inteiramente proporcionado, ela é tão desapegada de si, que me pareceu um próprio símbolo do equilíbrio que é o corolário da virtude da temperança. Mas, por isso mesmo, com algo de virginal. Ela tem qualquer coisa de puro, de virginal, que me encantou. E tem, ao mesmo tempo, algo de materno, por onde ela parece estar olhando para um filho, parece estar sorrindo e pronta a manobrar, a acionar o cetro de rainha decisiva, no sentido do pedido que se faz. Auxílio dos cristãos verdadeiramente. A simbologia é esta. Nossa Senhora com a coroa aberta, porque com o menino Jesus no braço, ela não carrega, ela não põe coroa fechada. A coroa fechada é própria do rei. Em presença do rei, ninguém usa coroa fechada. Ela está de coroa aberta. Ele deve estar de coroa fechada, não está? Ou está aberta? Devia ter posto fechado. Bem, ele está no braço dela, com os bracinhos abertos, sorrindo. Vê-se que ela pediu e ele sorriu. E que os braços abertos dele são fruto da prece dela. E que ela está olhando comprazida por ver como o pobre filho dela ajoelhado ali se encanta de ver o filho dela, por excelência, sorrir e abrir os braços. É o auxílio, aquela que nos consegue, daquele que é o autor de todas as graças, a fonte última de todas as graças, tudo aquilo que nós pedimos. Pareceu-me ao mesmo tempo ela muito régia, mas muito simples. E tudo isso junto de tal maneira que a expressão global da imagem me agradou enormemente. A dúvida, qual foi? O colorido não me gostou muito. Não me gostou, que eu estou entendendo por... Não me agradou muito. Não me gostou, é português a 100%. Não gostei muito do colorido. Por quê?
porque é um azul esbaecido demais. E o cor-de-rosa também é muito claro demais. E eu sou amigo das cores mais pronunciadas. Vejo bem que não caberia uma cor chibante. Estaria em contradição com aquela serenidade da temperança que reluz nela. Mas me pareceria que deveria ser uma cor mais nítida, mais definida. Perguntei de mim para comigo, como eu poderia fazer colorir isto? Não conheço ninguém que saiba. Bem, não conheço ninguém que saiba fazer isso. E depois vai me pedir um dinheiro que eu não tenho, porque eu tinha pouco dinheiro. E isso estava raspando o meu bolso. Eu não poderei, portanto, mandar pintar. Vamos deixar assim. Se ninguém notar, eu também não falo nada. É a primeira vez que eu me lembre que eu estou comentando esse defeito da imagem. Mas, depois que ela passou tantos anos conosco, pintá-la agora não cabe. Ela deve ficar como ela entrou. O patinho está contado, nós vamos encerrar.